Com certeza você já viu alguns vídeos no TikTok com aquele tema "A gente precisa sair daqui agora", acompanhado de vários comentários sobre relatos de pessoas reais e histórias reais. Bom, hoje eu reuni alguns relatos mais assustadores que encontrei, mas não vão ser relatos apenas com esse tema. Coloquei outros também, bem assustadores e que vão te prender até o final. Para que fique confortável de ouvir, vou colocar um leve som de chuva no fundo, assim você pode aproveitar, assistindo de noite ou no escuro do seu quarto. Aproveite e comente aqui se você tem algum relato que talvez você possa aparecer neste quadro. Deixe o like, se inscreva e bora abrir esse arquivo. Essa história aconteceu quando eu tinha entre 8 e 9 anos. Sinceramente, eu acho que muita gente não vai acreditar em mim, mas eu lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Era uma sexta-feira, eu tinha acabado de chegar da escola. Meus pais costumavam me dar 15 pesos por dia. E como eu sempre gostei de economizar, peguei um pouco das minhas economias e fui comprar um miojo, Maruchan e um pacote de Cheetos. Lembro perfeitamente desse momento. Já eram por volta das 8 ou 9 da noite. Meus pais trabalhavam durante o dia e também à noite, então eu estava sozinha em casa. A casa deles é muito grande e, pra falar a verdade, sempre foi um lugar extremamente frio. Ao longo dos anos, muita coisa paranormal aconteceu ali. Já era algo tão frequente que, de certa forma, acabamos nos acostumando. Enfim, voltei para casa feliz com minhas compras, preparei o miojo e me sentei para assistir televisão. No canal 5 estava passando Premonição. Enquanto assistia o filme, ouvi alguém chamar meu nome. No começo não conseguia identificar de onde a voz vinha. Ela era rouca, profunda e estranha. Na mesma hora, senti um arrepio percorrer pelo meu corpo inteiro. Achei que fosse alguma brincadeira dos meus irmãos, mas logo me lembrei de que eles tinham saído. Foi aí que o medo aumentou. Quanto mais eu prestava atenção, mais conseguia localizar a origem da voz. Ela vinha do quarto dos meus pais. Eu não queria ir até lá, mas, depois de criar coragem, peguei uma vassoura e fui caminhando bem devagar. Para vocês entenderem melhor, a casa havia uma sala que dava acesso ao corredor comprido. No final dele ficava um banheiro, e esse banheiro tinha uma porta que levava diretamente ao quarto dos meus pais. Também existia outra entrada para o quarto, por outro corredor, sem passar pelo banheiro. Queria poder mostrar fotos da casa, mas infelizmente não tenho. Continuei andando pelo corredor, tentando não fazer o menor barulho. No banheiro havia uma pia alta, atrás da qual eu conseguia me esconder facilmente. Foi exatamente ali que eu fiquei. A porta que ligava o banheiro ao quarto dos meus pais estava aberta. Quando me aproximei para olhar, vi uma figura de costas. Ela era mais alta do que o próprio teto da casa. Estava curvada, completamente imóvel, olhando fixamente para a janela. Lembro que sua pele era de um cinza muito pálido e que seu corpo parecia coberto por pelos. Naquele instante, fiquei completamente paralisada. Era como se meu corpo simplesmente tivesse deixado de responder. Eu queria correr, gritar ou fazer qualquer coisa, mas não conseguia me mover. Reunindo toda a força que ainda tinha, consegui me afastar lentamente do banheiro. Assim que alcancei a sala, saí correndo o mais rápido que pude em direção às escadas que levavam para a saída. Antes de abrir a porta, olhei para trás. Aquela coisa estava me observando do alto da escada. Entrei em pânico. Saí correndo da casa, bati a porta atrás de mim e fiquei sentada na calçada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois daquele dia, passei mais de um mês sem conseguir entrar no quarto dos meus pais. Hoje tenho 14 anos e até hoje ainda carrego esse trauma. Essa, inclusive, não foi a única experiência paranormal que eu vivi naquela casa. E vocês? O que acham que era aquela coisa? A gente não acredita nessa história até hoje, apesar de meus pais terem vivido tudo aquilo comigo e confirmarem cada detalhe. Quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos, morávamos num depósito nos fundos do comércio dos meus pais. O lugar media aproximadamente 20 metros por 5 metros. Tinha telhado de zinco e, para amenizar o frio, meu pai mandou instalar um forro apenas na parte que usávamos como quarto. Vale dizer que a região onde morávamos era muito fria durante o inverno, chegando a registrar temperaturas abaixo de zero. Por isso, era comum nós três dormirmos na mesma cama para nos aquecermos. Em uma determinada noite, o relógio da videocassete marcava exatamente 3h33 da manhã, quando fomos despertados por um barulho extremamente estranho. Nós três acordamos ao mesmo tempo, mas permanecemos completamente imóveis e em silêncio. Eu, ainda criança, tentava entender o que poderia estar causando aquele estrondo. O som era como se algo ou alguém estivesse correndo entre o forro e o telhado, raspando um pedaço de madeira nas telhas. O barulho ia de uma porta a outra do depósito, repetidamente.
O mais estranho era que o forro existia apenas naquela parte onde ficava o nosso quarto. Depois de vários minutos, talvez 5, não aguentei o silêncio e perguntei baixinho: Papai, você está ouvindo isso? Ele imediatamente fez um gesto para que eu me calasse. Naquele instante, minha mãe puxou o ar com força, como se estivesse prendendo a respiração havia muito tempo. O barulho simplesmente parou. Meu pai levantou num salto para acender a luz. Quando olhou para minha mãe, ela estava completamente pálida. Ela era uma mulher de pele morena, mas naquele momento parecia não ter uma gota de cor no rosto. Era possível enxergar até as veias, com muito esforço. Ela disse apenas o que o mal havia pegado e que não conseguia falar nem se mover até o momento em que quebrei o silêncio. Sem perder tempo, meu pai pegou uma lanterna e saiu para verificar se havia algum gato ou rato ou qualquer outro animal correndo sobre o telhado. Foi até o pátio e gritou: "Não tem nada aqui!" No exato momento em que ele disse isso, o barulho começou novamente. Todos nós ouvimos. Olhei para minha mãe e ela continuava deitada, completamente imóvel, de olhos arregalados e sem piscar. Como se estivesse em transe. Eu chamava por ela, mas não respondia nem fazia qualquer movimento. Meu pai procurou uma escada, subiu no telhado e vasculhou tudo cuidadosamente. Não havia absolutamente nada, nenhum animal, nenhum objeto, nada que pudesse explicar aquele som. Quando ele voltou para dentro, me encontrou desesperada e tentando fazer minha mãe reagir. Então se ajoelhou do lado da cama e começou a rezar. Enquanto isso, o barulho continuava atravessando o depósito de um lado para o outro, ficando cada vez mais rápido e intenso. Sem entender o motivo, ajoelhei ao lado dele e comecei a rezar a única oração que eu conhecia naquela idade, o anjo da guarda. No mesmo instante, o barulho cessou. Minha mãe voltou a si chorando desesperadamente. A expressão de terror em seu rosto me assustava ainda mais do que o próprio som que tínhamos ouvido. Olhamos novamente para o relógio da videocassete. Agora ele marcava 2h17 da manhã. Sem pensar duas vezes, decidimos sair dali e passarmos o restante da noite dormindo na parte de trás da caminhonete do comércio. No dia seguinte, chamamos um padre para benzer o depósito e toda a propriedade. Mesmo assim, durante os anos seguintes, várias outras coisas estranhas continuaram acontecendo naquele lugar. Até hoje, poucas pessoas acreditam na nossa história. Nem mesmo alguns familiares acreditaram. Diziam que não tínhamos procurado direito, que provavelmente era alguém tentando entrar para roubar, ou que tudo não passava de imaginação por causa do horário. Mas nós três estávamos lá, e todos vimos, ouvimos e vivemos exatamente a mesma coisa. Minha avó me contou uma história, e aquilo realmente me traumatizou. Meu nome é Fulano, e minha avó me contou uma história sobre a infância dela. Ela nasceu e cresceu no interior da Bahia. Quando ela tinha apenas 6 anos, percebeu que conseguia ver coisas que outras crianças não conseguiam. Seus pais, por serem muito descrentes desse tipo de assunto, achavam que tudo não passava da imaginação dela. Até que um dia, era uma noite escura, nem a luz da lua iluminava o céu. Seus pais tinham ido à igreja e ela estava sozinha em casa com os irmãos. Eles estavam brincando na sala, era uma sala grande, com apenas 2 sofás, um tapete enorme no meio e uma janela de madeira que dava para a estrada de terra em frente à casa. Eles brincavam de esconde-esconde. Os irmãos dela se espalharam pela casa e ela ficou sozinha na sala, pois seria a responsável por procurar. A casa era iluminada apenas pela luz das lamparinas. Ela virou o rosto para a parede e começou a contar. 1, 2... Então escutou uma batida na janela. Ela parou de contar, olhou para a janela, mas achou que poderia ter sido apenas o vento. Virou novamente para a parede e começou a contar outra vez. 1, 2... E escutou outra pancada na janela, mas, desta vez, a janela se abriu e minha avó gritou. Seus irmãos correram de onde estavam escondidos e foram até a sala. Viram a janela aberta, mas não havia ninguém. As lamparinas haviam se apagado, restava apenas o brilho do lado de fora, exceto por uma pequena luz do outro lado da estrada. Minha avó estava tremendo de medo. Seu irmão mais velho foi até a janela, olhou para aquela luz, forçou a vista e percebeu que era uma mulher vestida com um vestido florido, segurando uma lamparina. A luz era fraca, provavelmente porque o querosene estava acabando e isso impedia que vissem seu rosto. Ele gritou: "Olá, a senhora precisa de alguma coisa?" Não houve resposta. Tentou novamente. "Senhora, está tudo bem?" Ainda sem resposta, fechou a janela, tomado pelo medo. A sala continuava mergulhada na escuridão. A lamparina havia se apagado quando a janela se abriu. Apenas a da cozinha ainda iluminava o ambiente. Quando olhou para um canto da sala, viu minha avó abraçada aos irmãos mais novos.
ambos tremendo de medo. Então, foi até a lamparina da sala e a acendeu. Assim que a chama surgiu, um arrepio percorreu todo o seu corpo. No instante seguinte, a lamparina se apagou. Mas a sala não ficou escura. Rapidamente, ele virou para trás e havia um buraco no chão. Não era muito grande, talvez o tamanho de um pneu de bicicleta. Dentro dele saía uma luz vermelha intensa, enquanto o forte cheiro de enxofre tomava conta da sala. Todos ficaram congelados diante daquele buraco. Não conseguiam correr, não conseguiam gritar. Então, começaram a ver cabelos pretos saindo dele. Logo depois, apareceram olhos. Eram castanhos, mas completamente sem vida, como os de um boneco. Então surgiu a boca. Era nojenta, sorria, mostrando os dentes podres. A criatura olhava diretamente para minha avó. Foi nesse momento que ela conseguiu gritar. Seus irmãos continuavam paralisados. Mas, do mesmo jeito que aquele buraco apareceu, desapareceu em um piscar de olhos, deixando apenas um grande chamuscado no chão. Foi então que a janela se abriu novamente com força imensa, arrancando parte da madeira e deixando as outras folhas completamente escancaradas. A mulher do vestido florido agora estava na janela. Desta vez, era possível ver seu rosto. Seus olhos eram completamente negros. Não eram pupilas pretas. Eram negros como se não existisse absolutamente nada dentro deles. Sua pele era pálida. Quase não tinha cabelos. Apenas alguns fios brancos. Sua boca estava assustadoramente aberta, como se estivesse gritado por tanto tempo que suas bochechas haviam se rasgado. Ela olhou diretamente para minha avó e disse, sem fechar a boca. A voz parecia vir de algum lugar dentro dela, rouca, profunda e quase demoníaca. Eu vim te buscar. Seus irmãos haviam fechado os olhos. Lá fora, um vento assobiava, de forma ensurdecedora. Então, aquela coisa começou a entrar pela janela. Colocou uma das mãos na parede e um dos pés para dentro da casa. Minha avó, chorando de medo, fechou os olhos e começou a orar. Ela podia sentir aquela coisa se aproximando. Podia sentir o cheiro dela. Era um cheiro podre. Então sentiu sua respiração bem diante do próprio rosto. Foi quando um clarão iluminou toda a sala. Nenhum deles abriu os olhos, mas todos sentiram aquela luz e um calor intenso. Mesmo assim, continuaram orando. Poucos instantes depois, os pais chegaram, encontraram a sala destruída, a janela estava quebrada, o tapete tinha um enorme chamuscado e haviam pegadas de barro preto que iam desde a janela até pararem bem diante da minha avó. Depois daquela noite, meus bisavós nunca mais deixaram minha avó e seus irmãos sozinhos em casa. E, até hoje, depois que ela me contou essa história, eu tenho medo de ficar sozinho. Eu estava no meu quarto, tentando voltar a dormir, depois de ter acabado de levantar para ir no banheiro. Era de manhãzinha, mas eu não sabia o horário exato. Era um sábado, e normalmente aos sábados o meu padrasto buscava os filhos dele, para passarem o fim de semana em casa. De repente, comecei a ouvir passos leves se aproximando do meu quarto, enquanto uma bolinha quicava no chão. O som era como uma bolinha de ping-pong, e quanto mais aqueles passos se aproximavam, mais alto o barulho da bolinha ficava. Também dava para ouvir o som de uma criança se divertindo. Na hora, pensei que fossem os filhos do meu padrasto, só que estranhei porque não era a voz de garoto, e sim de uma menina bem mais nova. Então imaginei que talvez tivessem trazido alguma prima minha e que eles estivessem brincando. Até que a casa ficou em completo silêncio. Os passos no corredor continuavam, se aproximando devagar, enquanto a bolinha ainda quicava no chão. Quando chegaram à porta do meu quarto, o som parou. Eu ainda estava de olhos fechados, com muita raiva porque não estava conseguindo dormir por causa daquele barulho. De repente, a porta se abriu e, para piorar, ela fez aquele rangido típico de porta velha. Automaticamente fingi que estava dormindo para a criança não me acordar, porque as crianças sempre estavam no meu quarto para ver se eu estava dormindo antes de brincar, e eu costumava fingir para que elas fossem embora. Então, senti um peso sentando do meu lado na cama. Eu estava deitado de bruços. Logo depois, senti alguém mexendo no meu cabelo. Já irritado e querendo dormir, eu falei: "O que você quer? Não está vendo que eu estou dormindo?" Eu realmente pensei que fosse uma das crianças. Então a voz daquela criança sussurrou bem de perto no meu ouvido: "Eu quero brincar com você. Faz tanto tempo que a gente não brinca mais juntas." Na hora, fiquei sem entender. Então respondi: "Me deixe em paz, eu preciso dormir, estou cansado." Ela respondeu, com a voz de uma menininha:
Por favor, vamos brincar, pela última vez. Naquele momento, eu sentia que havia uma energia muito ruim ali, e eu me recusava a abrir os olhos. Então falei de uma vez por todas. Sai daqui, eu não vou brincar com você. Cara, nessa hora, tudo que eu conseguia sentir foi uma respiração pesada batendo contra o meu pescoço. Em seguida, a voz da criança engrossou. Ela disse que voltaria. Logo depois, saiu andando com os passos pesados e bateu à porta do meu quarto. Eu fiquei com muita raiva e levantei para reclamar com meu padrasto, achando que alguma das crianças tinha sido muito mal educada. Quando cheguei na sala, encontrei meu padrasto e minha mãe sentados no sofá, lendo um salmo em voz alta, cada um com a Bíblia na mão. E para o meu choque, não havia nenhuma criança em casa. Naquele momento, eu me arrepiei inteiro.